Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Meu nome é Pedro e estou responsável e disposto a passar o curso de conhecimento de si mesmo por estas páginas. Nós estamos no Brasil, mais especificamente em Goiânia, e estamos passando este temário do curso Conhecimento de Si Mesmo, que é um curso completamente gratuito, que tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, que tem o objetivo de nos levar ao cumprimento do objetivo da nossa existência. Há muitas pessoas que têm inquietudes espirituais, muitas pessoas não têm inquietudes espirituais. E a essas pessoas que têm inquietudes espirituais, cedo ou tarde chega estes ensinamentos. Que este ensinamento é muito antigo e, na verdade, sempre esteve com a humanidade. Em algumas épocas, este ensinamento se torna um pouco mais oculto e, em outras épocas, ele se torna completamente público e é entregue em todos os locais. E é o caso desta época. Nesta época, por esses tempos, o ensinamento está completamente público. Esteve um pouco velado até o século passado, mais ou menos 1950. Esteve restrito a um grupo de pessoas, exatamente porque a humanidade não estávamos preparados para receber e acolher este ensinamento de forma positiva, de forma proveitosa. Então, em 1950, foi develado novamente esses ensinamentos que estão contidos nos 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares da sabedoria são a ciência, a arte, a psicologia ou filosofia e a mística. Se nós estudarmos estes 4 pilares e praticarmos o que ensina, se praticar, chegará à autorrealização íntima do ser. Estes 4 pilares nos ensinam a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores para a revolução da consciência são o nascimento, o verdadeiro nascimento, o segundo nascimento, que é sexual. É necessário praticar magia sexual, um homem e uma mulher, sem a fornicação, com castidade, fidelidade e amor. E é necessário eliminar os defeitos psicológicos e é necessário trabalhar também com o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é exatamente entregar este ensinamento, compartilhar com outras pessoas de forma gratuita, de forma desinteressada. Muitas pessoas nos perguntam e põem em dúvida que esse ensinamento é gratuito. As pessoas não acreditam. A maioria das pessoas não acreditam que é gratuito. Elas dizem, não, é gratuito no início, depois tu vai ver que vão te cobrar. E então,
porque realmente o ser humano perdeu esse interesse por trabalhar desinteressado. O ser humano se dedica a ganhar dinheiro, desenvolveu a personalidade e se dedica a ganhar dinheiro e já nem acredita que possa haver algo totalmente gratuito, totalmente desinteressado. Pois este curso é totalmente gratuito e é totalmente aberto, é livre. Qualquer pessoa pode acessar a estes ensinamentos e praticar e verá os resultados. Então, esta conferência vai nos ensinar que nós precisamos desenvolver o centro de gravidade permanente. Nós vamos aprender o que é o centro de gravidade permanente e vamos saber onde ele está no momento, onde está posto no momento em nós, esse centro de gravidade, e vamos aprender como transferir esse centro para onde deve estar. Então, se nós queremos fazer uma transformação verdadeira, uma transformação radical, uma transformação real em nós, é necessário eliminar os defeitos psicológicos. É necessário deixar de ser máquina. É necessário deixar de ser um robô, porque nós, seres humanos, fomos convertidos em robô, em umas máquinas para produzir riquezas. E nos esquecemos do objetivo da nossa existência, o objetivo para o qual fomos enviados a este planeta. E no momento de vir ao planeta, nós concordamos, ainda que não nos recordemos, mas nós nos propomos a vir e cumprir com o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. E chegando aqui, nos identificamos e nos entretivemos com os brinquedos da natureza, desenvolvemos a personalidade e esquecemos do que viemos fazer, e aqui estamos. Não sabemos para que vivemos. Quase 100% da humanidade, quase 100% das pessoas que vivem sobre a face da Terra desconhecem a razão da sua existência. Ignoram, não sabem para que vivem, pois este ensinamento, este curso, vai nos dar material para refletir e nos dar conta por nós mesmos. Cada um de nós vamos nos dar conta do objetivo da nossa existência. Nós, o que faremos, o que fazemos, entregar as chaves, entregar material para reflexão e técnicas para praticar. E cada pessoa, cada um de nós, levando à prática o que aqui aprendemos, nós vamos compreender, vamos desvendando os segredos, os mistérios, e vamos descobrir o objetivo da nossa existência. Nós não queremos que ninguém acredite em nós, assim como quando nós chegamos, também
não exigiram de nós que acreditassem. O importante, o necessário, o que realmente vale a pena é o que nós comprovamos. Cada um de nós deve comprovar. E as ferramentas, as técnicas são entregues neste curso. Então, o Centro de Gravidade Permanente é o título da conferência que nós temos para hoje. Na verdade, nós estamos repetindo esta conferência porque no dia anterior a nossa conexão com a internet foi interrompida e a conferência ficou incompleta. Então, o Centro de Gravidade Permanente é a conferência número 34. Nós já passamos dos 50% do temário e recordamos que quando termina o temário, nas 50 conferências, são reiniciados do tema número 1 novamente, para que não pare, exatamente porque é necessário ter continuidade de propósito. Estas conferências são de forma cíclica. Também temos uma segunda fase que vamos dar início em breve, que nós chamamos fase B. Esta é fase A e temos a fase B, mais 25 temas. Daremos início, em breve daremos início a este temário da fase B. Então, o Centro de Gravidade Permanente é algo interessante e nós vamos nos dar conta, vamos aprender onde ele está e como nós devemos fazer para transferir para a nossa essência. Então nós temos aprendido, para as pessoas que já assistiram conferências anteriores, nós temos aprendido que nós somos um ser tricerebrado. Nós somos um ser, uma máquina tricerebrada. Nós temos o cérebro intelectual, que está na coluna vertebral, na altura do coração. E temos o centro instintivo, a ordem é centro intelectual, cérebro intelectual, o cérebro emocional e o terceiro cérebro que comanda o centro motor, que é o centro da fala e dos movimentos, e o instintivo sexual. Então, recapitulando, o centro intelectual é comandado pelo cérebro intelectual. Temos 3 cérebros. Um cérebro comanda o centro intelectual, outro cérebro comanda o centro emocional e o terceiro cérebro comanda o centro motor e o centro instintivo e o sexual. E nós temos 97% da nossa essência. 97% da nossa essência está presa entre os defeitos psicológicos. 97%. 97% da nossa essência está presa. Quer dizer, está enfrascada nos defeitos psicológicos. E nós temos 3% da essência livre. E essa essência está adormecida. Então, é o que nós mostramos aqui nesta figura, neste gráfico. Aqui está a nossa
psique, está a nossa alma. Porém, a nossa alma está fracionada, está dividida entre os diferentes defeitos psicológicos, aqueles cabeça de legião, os 7 pecados capitais, como nos ensinam desde a nossa infância. São os sete pecados capitais. Cada um desses 7 pecados capitais é cabeça de legião. São defeitos, raízes, que se multiplicam, que se subdividem em milhares ou milhões de pequenas manifestações dos defeitos psicológicos. Então, esses defeitos psicológicos, cada um desses detalhes, desses sete cabeças de legião, comandam a nossa máquina humana, comandam através dos centros, através dos 5 centros inferiores. Nós temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores que em nós está desconectado. Os 5 centros inferiores são o centro motor, que é da fala e dos movimentos, o centro intelectual inferior, o centro emocional inferior, o centro instintivo e o centro sexual. Então, esses defeitos psicológicos, comandam toda a máquina humana. E por isso que nós mudamos de ideia. Nós temos uma ideia agora, temos um pensamento sobre algo, já mudamos de ideia em seguida, já temos outro pensamento, já temos outra opinião. E durante o dia nós mudamos de opinião por várias vezes, por muitas vezes. Nós combinamos algo com uma pessoa e depois nós, dizendo que pensamos melhor, voltamos atrás e já não cumprimos com o que nos propomos, o que nos tinha proposto. Então, é porque exatamente nós não somos uma individualidade. Nós somos muitas pessoas. Nós estudamos este ensinamento, como em todas as épocas, foi ensinado a doutrina dos muitos. A doutrina dos muitos foi ensinada por Buda, também por Krishna, por Maomé, por o Mestre Jesus, ensinou a doutrina dos muitos. Quando ele perguntou ao possesso, qual é o teu nome? O possesso respondeu, meu nome é Legião. Legião de defeitos, que moram no nosso interior, que enfrascam parte da nossa essência. Cada defeito enfrasca uma parte, uma parcela da nossa essência, maior ou menor, dependendo da robustez desse defeito. Porém, cada defeito, cada detalhe do defeito enfrasca uma parcela do defeito. E cada um desses defeitos tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de ser, tem a sua forma de agir. Então, isso se denomina a doutrina dos muitos eus. Quer dizer que nós não somos e não temos um eu permanente. Nós somos uma legião, somos muitos eus.
Então, muitas pessoas moram no nosso interior. Porque cada eu é uma pessoa, cada eu pensa de uma forma, cada eu age de uma forma, cada eu tem os seus desejos, cada eu tem o seu objetivo, tem o seu propósito. E então é por isso que nós não temos continuidade de propósito. Nós começamos a fazer alguma coisa e logo abandonamos. Começamos a fazer outra coisa e abandonamos. Então, neste trabalho de autorrealização, se nós quisermos cumprir com o objetivo da nossa existência, chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, que cada um vai comprovar, vai se dar conta, de uma forma ou de outra, com as práticas que são entregues, a pessoa vai se dar conta desse objetivo. Não é que nós esteja impondo, isso é uma descoberta que cada um vai fazer. Então, se nós quisermos cumprir com este objetivo, se nós quisermos trabalhar, progredir internamente, mudar internamente, porque o objetivo desse trabalho é mudar, deixar de ser o que somos. E se nós quisermos deixar de ser o que somos, nós precisamos trabalhar neste objetivo, neste sentido, de forma contínua, de forma permanente, de forma contínua, de forma que seja continuidade, que tenha continuidade de propósitos. Então nós temos os 97% que enfrascam a nossa essência. 97% da nossa essência está enfrascada entre os defeitos psicológicos. E temos 3% da nossa essência que está livre. Esses 3% é o nosso próprio ser, é um sol dentro de nós, é a nossa consciência. Nós temos essa consciência, é com isso que nós vivemos. E o nosso ser, o nosso real ser tem o objetivo. O objetivo do nosso real ser é claro. Para o ser interessa nascer, é criar os corpos superiores, criar os corpos existenciais do ser, criar os corpos solares. E os corpos solares se cria com a magia sexual, que é o tão falado nascimento, o segundo nascimento. Este é o verdadeiro nascimento, é criar os corpos solares, regenerar o corpo físico, o corpo vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Com a criação desses 5 corpos, nós nos tornamos homens verdadeiros, porque como estamos, nós não somos homem, somos animal intelectual. Para ser homem é necessário criar, é necessário nascer, é necessário criar os 5 corpos superiores. Com esses corpos criados, nós vamos ter condições de vivenciar nas dimensões superiores a realidade. Quanto mais superior a dimensão, mais real. E, na verdade, o tridimensional é uma ilusão. O real está nas dimensões superiores. E para acessar as dimensões superiores, é necessário criar os corpos existenciais superiores do ser. É necessário criar os corpos solares.
porque nós temos os corpos lunares. O nosso corpo físico é lunar, o nosso corpo vital é lunar. Por isso nós padecemos por enfermidades. Quando alguém restabelece, quando alguém regenera o corpo físico e o vital, a saúde melhora muito, melhora consideravelmente, porque nós estaremos usando a energia sexual de forma positiva, de forma correta. Então, quando alguém cria os corpos de ouro, os corpos solares, perdão, vai restaurando toda a máquina humana, fica restaurada, e também vão sendo restauradas as faculdades, os poderes, as virtudes, que de acordo com quando se elimina defeitos psicológicos, se libera a essência, e na essência estão as virtudes. Então, se nós liberamos uma parcela de essência, se nós eliminamos um defeito psicológico, se nós eliminarmos o defeito da ira, nasce em nós a virtude oposta, que é a mansidão. Se nós eliminamos o defeito do ódio, nasce a virtude do amor, que é exatamente o oposto. E assim sucessivamente. Então, eliminar o defeito significa morrer, ou morrer significa eliminar o defeito. Não se trata de administrar, não se trata de acalmar, não se trata de relaxar um defeito. Neste ensinamento, nós aprendemos a eliminar o defeito, eliminar, destruir o defeito e resgatar a essência que nesse defeito está presa. Então, nessa essência estão as virtudes. Porém, se a essência está presa, ela não age de forma natural. Ela age em condições, condicionada pelo ego, pelos defeitos psicológicos. Então, o nosso ser sabe, esses 3% sabe o que precisa fazer. Ele tem os 3 objetivos. O objetivo desses 3% é nascer, criar os corpos, é morrer, liberar a consciência ou essência, e sacrificar-se pela humanidade, que é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Porém, nós não temos continuidade de propósitos, nós não temos um centro de gravidade permanente. O centro de gravidade nosso está na personalidade. Nós desenvolvemos a personalidade e o nosso centro de gravidade está na personalidade. Nós vivemos a vida toda, nos dedicamos a isso que se chama personalidade, que é a profissão, a adquirir coisas, adquirir bens, viver, viajar, se divertir, se vestir, arrumar-se externamente. Porém, isso é externo, é uma arrumação que nós fazemos externamente. Se percebe que nos últimos tempos, agora, de uns anos para cá, pouquíssimos anos, se desenvolveu muito os salões de beleza feminina e beleza masculina. Isso porque o ser humano sente necessidade de melhorar.
Porém, essa melhora é externa, é só da aparência. E este trabalho é uma melhora interna. Com a eliminação dos defeitos, nós estamos embelezando a nossa alma. E este trabalho que se embeleza o corpo físico, apenas embeleza o corpo físico e interiormente continuam os defeitos psicológicos, os nossos eus, a multiplicidade de eus. Então, o nosso centro de gravidade está na personalidade. Tudo que nós fazemos é para a personalidade. Nós nos esquecemos da nossa alma. Nós abandonamos a nossa alma. E nos dedicamos a ganhar dinheiro e nos embelezar, a adquirir coisas, carros, casas, viagens. Não queremos dizer que nós não temos direito a um carro, a uma casa, a uma viagem. Porém, nós temos a necessidade de melhorar internamente. E para melhorar internamente, para transformar internamente, é necessário eliminar o defeito. Não basta relaxar, não basta fazer um spa. O spa, o que acontece é que acomoda o defeito, porém ele continua na nossa psique. O spa não elimina o defeito. Um retiro, você vai para um retiro, uma chácara, uma fazenda, uma praia, e se esquece o estresse. Porém, a causa do estresse continua lá na nossa psique. Ela continua existindo, porque nós não eliminamos a causa do estresse, a preocupação. Então, quando chega novamente na outra semana, nós viemos para a cidade, para o nosso trabalho, para a nossa ocupação diária. Aquele defeito começa novamente vir à flor da pele. E nós continuamos estressados, continuamos preocupados, continuamos com essa preocupação, com essa ânsia, esses desejos. E o nosso centro de gravidade, então, está na personalidade. Então, uma pessoa, qualquer profissão, ela tem o centro de gravidade na sua profissão. O arquiteto, o engenheiro, o médico, o empresário. O arquiteto se ocupa das coisas da arquitetura, fazer os desenhos, os projetos, cuidar das obras, tudo o que está relacionado com a arquitetura é o centro de gravidade do arquiteto. O médico se ocupa com os doentes, com as enfermeiras, com consultórios, com os medicamentos, a se atualizar na sua profissão, precisa se atualizar, precisa ir a congressos, enfim, essas coisas todas. O empresário está ocupado em comprar, em vender, procurar melhor preço para vender mais. Então, esse é o centro de gravidade. O centro de gravidade de cada um de nós está na nossa profissão, na nossa ocupação. Está na personalidade. Então, o necessário é transferir esse centro de gravidade, transferir para a essência. Transferir. Transferir para a essência.
trabalhar continuamente, trabalhar sobre si, através dos 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores para a revolução da consciência são o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Então, se nós eliminamos um defeito, qualquer defeito, por exemplo, se nós deixamos de fumar, já é uma mudança. Se nós deixamos de beber, já é uma mudança. Se nós deixamos de fornicar, é uma grande mudança. A palavra fornicar está bastante equivocada. A nossa compreensão, nos disseram que fornicar é praticar sexo e que o celibatário é castidade. Isso está totalmente confuso, está totalmente mal enfocado. Castidade não é sexo. Castidade é o trabalho sábio com as energias sexuais. É o trabalho de transmutação das energias sexuais. Com a castidade, o homem não derrama a sua energia sexual, a sua semente. Que o sêmen é a semente. É no sêmen que está a possibilidade de criar os corpos superiores. Então, o homem, na castidade, o homem não elimina o seu sêmen, não põe fora o seu sêmen. Essa energia poderosa não se põe fora, ela é transmutada. Os alquimistas medievais ensinaram essa prática como a transmutação do chumbo em ouro. Era uma simbologia usada para ensinar secretamente, sem fazer alarde, ensinar a transmutação sexual. Eles ensinavam como transmutar ouro, chumbo em ouro. A mulher também não chega ao orgasmo. Na magia sexual, no tantrismo branco, a energia não é posta fora, a energia sobe pela coluna vertebral e vai até o entrecém. E com a subida da energia, vai se criando os corpos superiores. Então, esse é o nascimento que falam as escrituras. E então essa energia é transmutada, ela não é posta fora, ela é transmutada e é levada ao cérebro. Então a energia, o sêmen é cerebrizado e o cérebro é seminizado. Também a mulher não derrama, não perde as suas energias. E então com isso se criam os corpos superiores. Com isso se faz o nascimento, o verdadeiro nascimento. E com a morte psicológica se eliminam os defeitos, se desintegram os defeitos. Então nós temos uma forma para explicar os 4 aspectos. Nós chamamos os 4 aspectos da retidão humana, que é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar
e o reto obrar. Então, colocar essa nossa essência a observar o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fizemos. Então, a partir daí, existe a possibilidade de a mudança acontecer, uma mudança real em nós. Se nós não aprendemos a nos auto-observar, não podemos realizar mudança nenhuma, não podemos perceber os pensamentos, não podemos perceber os sentimentos, não podemos falar o que deve ser falado, não podemos fazer, obrar no que deve ser feito. Dos pensamentos nascem as obras. Tudo começa nos pensamentos. E se nós não controlamos, não sabemos o que pensamos, nós não vamos saber os demais aspectos. Então, começa a autoobservação, deve partir desses 3%. Desses 3% da nossa essência que estão inativos, estão adormecidos, nós precisamos colocar em atividade esses 3% da nossa essência. Colocar em atividade para que seja essa essência que observe, para que não seja um eu, para que não seja outro eu observando. Então, dessa forma, nós vamos transferindo o centro de gravidade que está atualmente na personalidade, vamos transferindo para a essência. E a essência sabe o que faz. Esses 3% da nossa essência sabe o que veio fazer. Sabe o objetivo da nossa existência e sabe como alcançar esse objetivo. Porém, nós não permitimos que essa essência trabalhe porque nós estamos identificados com a personalidade, estamos preocupados com a personalidade e estamos sufocando essa nossa essência, não permitimos que essa essência trabalhe. Então, o objetivo é transferir, o correto é transferir o centro de gravidade para a essência e então alcançar continuidade de propósito, constância, trabalhar sobre nós diariamente, porque atualmente nós com a personalidade nós trabalhamos de dia no mundo físico, nas nossas ocupações, nos nossos afazeres, e à noite, quando dormimos, o nosso corpo astral, o corpo das emoções, continua fazendo a mesma coisa, continua trabalhando. Enquanto nós dormimos, o nosso corpo astral, esse princípio de corpo astral, continua trabalhando na mesma coisa em que trabalha durante o dia. Se alguém desperta um pouco a consciência e se desdobra em astral, pode ver que durante a noite as pessoas continuam comprando, continuam vendendo, continuam cuidando da sua casa. As donas de casas continuam cuidando da sua casa, cuidando das crianças, cuidando de tudo. Tudo que faz durante o dia, continua fazendo durante a noite, de forma adormecida, porque durante o dia está adormecido. E durante a noite continua de forma adormecida.
os mercados, os shoppings, as lojas estão funcionando durante a noite de forma astral, porque as pessoas, tanto os trabalhadores como os compradores, os clientes, estão adormecidos e todos continuam nas suas atividades de forma completamente mecânica, de forma completamente adormecida. Porque nós somos uma marionete. O ser humano é uma marionete que está controlada por esses defeitos através de fios, através desses fios invisíveis que nos colocam o desejo no nosso defeito e usa a nossa máquina humana da forma que eles querem. Então, nós somos um robô comandado por os nossos defeitos psicológicos. Então, se nós vamos trabalhando com a autoobservação, com o trabalho de autoobservação, nós vamos nos apoderando de nós. Vamos nos adonando de nós e do nosso tempo. Porque muitas pessoas trabalham horas e horas durante o dia e um pedaço da noite. Muitas pessoas trabalham em 2 locais. Muitas pessoas trabalham 18 horas por dia, 15 horas por dia. E sobra muito pouco tempo, e esse tempo é preciso ainda dividir entre a família, entre lazer e o demais. Porém, o que mais ocupa uma pessoa é o trabalho, é o fato de manter essa personalidade que nós desenvolvemos. Porque quando nós nascemos, nós éramos conscientes. Essa nossa essência, quando nós viemos ao mundo, quando nós éramos criança, éramos conscientes. E quando se formou a personalidade, já a personalidade nos adormeceu. E nós vivemos em função da personalidade. Então é necessário fazer a reversão. Transferir o centro de gravidade para a nossa consciência, para a nossa essência. E assim ter continuidade de propósitos. Ter constância nesse trabalho. Trabalhar todos os dias na autoobservação. Esse sentido de autoobservação é um 6º sentido, se pode dizer que é um 6º sentido. Nós temos os 5 sentidos ordinários, que é visão, audição, olfato, paladar e tato. São os 5 sentidos ordinários. E nós temos outros sentidos. Um sentido que nós temos é a autoobservação. Que esse sentido serve para observar o nosso interior. Os 5 sentidos ordinários não servem para observar o nosso interior. Os 5 sentidos ordinários nos permitem ver as coisas tridimensionais. Para ver o nosso interior, para observar o nosso interior, é necessário ativar esse sentido, o sentido da autoobservação. E trabalhar com esse sentido sobre esses aspectos de forma contínua, de forma permanente. Do contrário, não se consegue transformação, porque é a mesma coisa, se nós ligamos uma panela, fazer uma comida e desligamos um pouco, vamos fazer outra coisa,
essa panela não ferve. E nós voltamos e ligamos mais um pouco e lembramos que temos que ir lá no mercado comprar alguma coisa, desligamos e vamos lá, quando volta começa tudo de novo e essa comida não cozinha. Porque não tem continuidade de propósito, não tem constância. Então é necessário trabalhar com continuidade de propósitos. Porém, o ego não tem continuidade de propósito. O ego, cada eu, cada defeito psicológico tem o seu desejo. Cada eu tem a sua forma de ser. E ele nos põe a fazer o que ele bem quer. Então, para fazer esse trabalho, é necessário organizar a nossa máquina, organizar o nosso interior. E é necessário ter o nosso organismo, o nosso corpo físico normal. É necessário que estejam funcionando todos os nossos órgãos. Os órgãos sexuais devem estar normal. O nosso cérebro deve estar funcionando normalmente. A nossa coluna vertebral deve estar funcionando, porque os cérebros, os 3 cérebros estão na coluna vertebral, estão ao longo da coluna vertebral e é necessário que estejam funcionando normalmente. Porém, é necessário cuidar dessa máquina humana, é necessário cuidar desse nosso corpo físico, é necessário ter esse corpo sadio e estar isento de castração, vasectomia, ligação de trompas. É necessário que esse corpo esteja funcionando normalmente, com os órgãos normalmente. Porém, a ciência tem feito alguns avanços e trata de resolver algumas coisas, transplantando órgãos, amputando órgãos, glândulas, e que isso danifica o nosso organismo, danifica a nossa máquina humana e impossibilita o trabalho de autorrealização íntima do ser. Os transplantes de órgãos, a alteração de glândulas, se fazem obstáculos para este trabalho. É necessário que tenhamos um corpo normal, que não seja castrado, que o homem não seja castrado, com muitas formas de castração, e a mulher não esteja com seus órgãos sexuais retirados, e tantas coisas. Porém, a ciência está adulterando a falada engenharia genética, que adultera todos os alimentos. Nós temos na nossa mesa os alimentos transgênicos. O frango está totalmente adulterado. As carnes também estão adulteradas, estão adicionadas com muitos hormônios, coisas que danificam o organismo. As frutas estão adulteradas, estão com enxerto.
e isso já não supre com a necessidade que o nosso organismo tem. Os nutrientes que contém nessas alterações, com essas alterações, já são débeis e já não satisfazem o nosso organismo. Então, a ciência tem feito esses avanços e, na verdade, está nos afastando cada vez mais da autorrealização íntima do ser. Porque está com o centro de gravidade na personalidade. A ciência trabalha para a personalidade. E então a raça humana está em franca involução, degeneração. Já em outras épocas existiu esta degeneração. A maioria de nós já ouviu falar em outras raças, como a raça Lemur, como a raça Atlante. Então, essas raças passaram por todo esse processo de engenharia genética, esse processo de adulteração do organismo humano, adulteração do organismo dos animais, das plantas. E o caso chegou que um dia essas raças foram extintas, porque já não cumpriam com o objetivo para o qual foram criadas. Que o Sol cria um planeta, cria uma raça com o objetivo de colher homens solares. Porém, se essa experiência, se esse objetivo foge ao objetivo para o qual foi criado, essa raça perece. Perece por cataclismos naturais ou se perde, se degenera, se torna, se vai empequenando, se vai diminuindo, como o caso das formigas. As formigas, ainda que pareça uma lenda, as formigas já foram uma raça humana que se tornou uma civilização completamente socialista, e então foram subtraídos das pessoas o livre-arbítrio. As pessoas foram tornadas máquinas e viviam apenas para desenvolver, para criar, para dar lucro, para produzir riquezas. E as formigas se degeneraram, essa raça humana se degenerou e chegou o que hoje são as formigas. E nós podemos observar um formigueiro que é bastante organizado. É muito organizado, é uma coisa impressionante. Porém, o caso é mecânico e não é nada consciente. Então, a raça Lemur também foi extinta e chegou aos extremos da degeneração, e quando não serviu mais aos propósitos para o qual foi criado, a raça se extinguiu, a raça foi extinta. A raça Atlante também se degenerou e se perdeu, foi extinta com o cataclisma, com o que nós conhecemos como o dilúvio. Então a nossa raça também será extinta. Em todas essas raças se colhem homens solares que servem de semente para a próxima raça. Na Atlante, na Lemur, colheram-se sementes que deram origem à Atlântida. Na Atlântida
colheram sementes de homens solares que deu origem a esta raça a qual nós pertencemos, que é a raça ária. E esta raça está prestes a ser extinta. Porém, serão colhidas algumas sementes que fizerem esse trabalho de nascimento, de morte psicológica e de sacrifício pela humanidade. Serão a semente para a próxima raça, que será a raça Korad. Quando se termina uma raça, se termina essa raça, o planeta dá um giro. E o que era terra vai aos fundos dos mares. E o que era fundo de mar se submerge, emerge melhor, e se torna área, terra, continente seco. E é onde as raças se desenvolvem. Esse processo desconhece a ciência. A ciência não conhece esse processo, essa forma real que acontece com um planeta. Então, a nossa raça está prestes a desaparecer, porém é necessário criar homens solares. Homens que trabalhem e eliminem os defeitos psicológicos, homens e mulheres que eliminem os defeitos psicológicos e que criem os corpos superiores, os corpos existenciais, os corpos internos. Eliminando os defeitos psicológicos, a nossa essência se torna luz, livre. Porém, essa possibilidade se perde quando não se trabalha sobre si, quando nós não trabalhamos sobre nós. A possibilidade de se tornar, de se criar homens solares se perde. Então, o Sol está fazendo uma experiência, está fazendo um trabalho e quer colher homens solares. E se esse objetivo é desviado, se não se tem mais esse objetivo, então a experiência se extingue. É como um cientista, alguém que está fazendo uma experiência. Se a experiência não deu certo, ele não guarda, ele descarta aquele objeto da experiência e vai buscar outra forma de experiência, de criar o que ele quer criar. Então, a natureza também faz assim. Se desvia os objetivos da existência, pois a existência não tem mais razão de existir. Se nós não praticamos, não seguimos, não queremos nos transformar, que é o objetivo da nossa existência, já não temos por que existir. Então, essa raça está prestes a ser extinta. A nossa raça, a raça ária, está prestes a ser extinta, porque se distanciou muito do objetivo, que o objetivo é criar homens solares. E se não se tem mais, se as pessoas, se os seres humanos já não têm mais inquietudes espirituais, já não buscam saber de onde vim, para onde vou, qual é o objetivo da minha existência, já não se tem mais inquietudes espirituais, pois já não se tem mais razão para existir, e esta raça será extinta. Então, obrigado a todos e até a semana que vem, quando continuaremos com o nosso temário.
Boa noite a todos.